A ressurreição de Lázaro, segundo alguns teólogos, é o maior milagre do ministério do Senhor Jesus. Mas por que Jesus demorou 4 dias após a morte de seu amigo para ir até a sua casa em Betânia? Vamos estudar hoje o que, para alguns, pode ser uma demora, Deus chama de milagre. Vamos estudar também, através da ressurreição de Lázaro, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo e a sua relação com o arrebatamento da igreja. Eu sou o pastor Everson Silva e esse é o canal Simplesmente EBD. A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Hoje reunidos mais uma vez para a nossa aula de número 7, Eu Sou a Ressurreição e a Vida, na nossa revista da classe dos adultos, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Já iniciando com o nosso texto áureo que afirma: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Na verdade prática, o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E por esta razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versos 14, 15, 17 ao 21 e 23 ao 27. O objetivo da lição, que também faz parte da nossa introdução, é, em primeiro lugar, identificar o propósito de Jesus na ressurreição de seu amigo Lázaro. E isso, irmãos, se dá porque toda a atuação de Jesus em seu ministério, tanto o terreno quanto o celestial, tem um propósito. E é nossa obrigação entendermos e ensinar qual é este propósito do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos também entender como o diálogo entre Jesus e Marta ajudou na fé da irmã de Lázaro. Jesus, ele não chega simplesmente e ressuscita Lázaro. Ele conversa com Marta e vamos observar que esse diálogo ele fez toda a diferença no milagre da ressurreição de Lázaro. E por último, nós vamos trabalhar juntos a doutrina da ressurreição do corpo no arrebatamento da igreja e como ele é importante na esperança de uma vida eterna. Iniciando o nosso tópico 1, o propósito de Deus. O ponto 1, o recebimento da notícia sobre Lázaro. A lição vai nos dizer: nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. O milagre da ressurreição de Lázaro é o último dos 7 sinais, milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. A Bíblia ela nos traz 3 ressurreições no ministério terreno do Senhor Jesus. A ressurreição da filha de Jairo, relatada por Mateus, Marcos e Lucas. A ressurreição do filho da viúva de Naim, relatada apenas pelo evangelista Lucas. E a última ressurreição, a de Lázaro, relatada aqui no Evangelho de João. Este é o 7º e o último e o maior milagre público operado por Jesus e registrado por João. Este milagre ele foi realizado na última semana antes do Senhor Jesus ser preso e morto. E isso porque este milagre ele despertou a fé de algumas pessoas, ele aumentou a fé de outras pessoas, mas também provocou medo e ódio nas autoridades de Israel, que a partir daqui se dispuseram com mais afinco levar o Senhor Jesus à morte. Com relação
ao contexto dos acontecimentos da ressurreição de Lázaro, a revista vai concluir aqui no ponto 1, dizendo o seguinte: o capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Por isso, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus já estava a leste do Jordão, como nos afirma no capítulo 10, versículo 42 de João, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. João capítulo 11, versículo 17. O final do ponto 1, que acabamos de ler, está afirmando que após o término do ensino de Jesus sobre ele ser o bom pastor e a sua declaração de comunhão com o Pai, tendo também os seus milagres como prova dessa declaração, como prova dessa comunhão, mais uma vez, por causa dessa declaração, tentaram prender o Senhor Jesus. O que está lá em João capítulo 10, versos 37 ao 40, onde a Bíblia afirma: se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Essa retirada de Jesus para o Jordão nos revela a distância e o tempo para se deslocar de onde o Senhor Jesus estava até Betânia, onde Lázaro morreu, o que nós vamos estudar no decorrer do tópico. Agora, no ponto 2, o desapontamento de Maria e Marta. A revista vai afirmar: o versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta com relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. João 11 e 5. Então a Bíblia afirma que Jesus amava aquela família. Mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. E por que isso aconteceu se Jesus o amava? Meus amados, nós temos várias respostas bíblicas para este assunto. Mas quando eu penso nessa situação, me vem à mente a revelação que o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. Ali ele afirma que Jesus daria obreiros para a sua igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, nós somos santos, nós não somos perfeitos. Estamos sujeitos à corrupção da nossa carne, como Paulo também revela lá em 1 Coríntios 15, os versos 42 em diante. Estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos ao envelhecimento, mas Jesus, ele não nos deixou ignorantes com relação a este assunto. Ele afirmou em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Essas aflições podem ser perseguições, podem ser enfermidades, mortes e outras coisas mais. Entretanto, Jesus ele conclui: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o problema do salvo não são as aflições. O problema do salvo é a sua reação diante das aflições. Como Paulo nos aconselha lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, onde ele ensina sobre a armadura do crente. Ele diz: resista no dia mau e fiquem firmes. Mas nós podemos notar uma posição diferente das irmãs de Lázaro diante da enfermidade de seu irmão. Qual foi essa reação? Em primeiro lugar, elas tomaram uma decisão certa. Elas buscaram a ajuda de Jesus. Elas acreditavam que Jesus atenderia sem demora. Como João vai nos afirmar no capítulo 11, versículo 3, onde ele diz: por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. O que nos leva ao segundo ponto. Elas se basearam no amor de Jesus por Lázaro e não no contrário.
elas não se basearam no amor de Lázaro por Jesus. Elas se basearam, repito, no amor de Jesus por Lázaro, como João vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós estamos salvos, irmãos, porque ele nos amou primeiro. Nós somos curados porque ele nos amou primeiro. O amor de Jesus é a base de tudo na vida do salvo, na vida do crente. E o ponto 2 ainda afirma: no entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Irmãos, a distância entre Betânia e o lugar onde Jesus estava era de mais ou menos 30 a 32 quilômetros, um dia de viagem. O mensageiro, segundo o teólogo Hernandes Dias Lopes, o mensageiro enviado por Marta gastou um dia para chegar até Jesus. Logo que o mensageiro saiu de Betânia, Lázaro morreu. Quando o mensageiro deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava sepultado. Jesus demora mais 2 dias aonde estava e gasta mais outro dia para chegar a Betânia. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Jesus sabia perfeitamente conciliar o tempo humano, o tempo secular, que nós chamamos de Cronos, com o tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo dos propósitos divinos. E por isso, ele se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro, como nós lemos lá no versículo 15 do texto em questão, quando Jesus disse: por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Este milagre aumentaria a fé dos apóstolos. Nós cremos pelo Espírito Santo que Jesus sabia que Lázaro estava doente. Sabia pelo Espírito Santo que Lázaro estava morto. E ele tardou aí porque sabia o que ele devia fazer debaixo dos propósitos de Deus. Mas e os 2 dias que Jesus demorou no local onde ele estava? Por que isso aconteceu? Por que ele demorou ali? Haviam várias crenças entre os rabinos com relação ao tempo de ressurreição. Uma delas dizia que um morto ele poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino, de um anjo, de um profeta enviado por Deus. Já a partir do 4º dia, somente Deus, pessoalmente, poderia ressuscitá-lo. Uma outra crença afirma que quando a pessoa morria, a sua alma ela ficava rodeando o corpo até o 3º dia, podendo voltar. Já a partir do 4º dia, quando o corpo entrava em decomposição, a alma não voltava mais para o corpo e seguia para a eternidade. E ao realizar este milagre, Jesus estava demonstrando, comprovando a sua divindade. E por isso, o ponto 2, ele encerra afirmando: ele, Jesus, chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Ponto 3, o tempo divino. A revista diz: Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. Então, irmãos, com relação à necessidade que nós temos de milagres, necessidade que nós podemos ter de um milagre específico, o planejamento que nós realizamos sobre o milagre que precisamos não é um problema. Não há um problema em colocar a nossa fé em prática e orarmos pedindo uma solução específica. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus, o propósito de Deus. Nós precisamos lutar, nós precisamos nos esforçar para estar dentro
da vontade de Deus, dentro dos propósitos divinos. E isso não é fácil, não é algo fácil. Lutar contra a urgência do milagre, lutar contra as nossas próprias concepções. Entretanto, nos colocar dentro dos propósitos divinos, entendendo que esses propósitos eles são maiores e eles são melhores do que os nossos, esse é o papel do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, daquele que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus, que se santifica e se coloca na posição. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, orou 3 vezes. Um dos homens mais usados por Deus, orou 3 vezes e recebeu de Deus um não gracioso. Ele recebeu da parte de Deus um não glorioso. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós terminamos o ponto 3 pela revista afirmando, apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do nosso Senhor. No resumo desse tópico, a sinopse 1 diz: o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Agora, no tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. Ponto 1, o encontro. Irmãos, neste ponto nós vamos tratar de 2 assuntos principais: a visão imediatista de Marta e a sua reação com relação à resposta do Senhor Jesus. Nas histórias entre Jesus e a família de Betânia, Maria, Marta e Lázaro, nós podemos observar um certo destaque de Marta. E nesse caso aqui não é diferente. É Marta que reúne forças para receber o Senhor Jesus quando o Mestre chega em Betânia. E Marta o recebe afirmando: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós vemos aqui a decepção no falar de Marta, a decepção com esta situação, mas vemos também uma grande demonstração de sua fé, porque ela continua esta fala dizendo: mas eu sei que mesmo agora Deus concederá tudo o que o Senhor o pedir. Ela estava declarando que mesmo com a morte do seu irmão, mesmo que Jesus não estivesse ali para curá-lo, ela ainda cria no Senhor Jesus. E diante disso, Jesus respondeu: o teu irmão há de ressuscitar. Mas a fé que Marta tem, ela não consegue acompanhar os propósitos de Jesus para aquele momento. Então ela responde: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Ela cria que a ressurreição de Lázaro estava limitada aos últimos dias, junto com todos os outros salvos. Irmãos, nós precisamos entender que Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte de Lázaro operando no passado. Ela também crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia, agindo no futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre naquele momento, naquele instante. E muitas vezes nós também agimos assim. Cremos no Deus do problema agora, mas se esse problema piorar, aí eu já não sei se Deus pode agir. Como afirma o ponto 1, embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, como está no verso 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Versículo 24. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Vamos para o ponto 2. Quando Lázaro ressuscitará?
Como demonstramos no ponto 1, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Como Marta afirma, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25. A crença que Marta tinha sobre a ressurreição, ela não estava errada. A ressurreição do último dia é uma verdade bíblica. Entretanto, como afirma a lição, Jesus se referia à ressurreição de Lázaro naquele instante presente. Ele afirma no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entretanto, essa visão limitada do agir de Jesus, ela não era só de Marta. Quando Marta vai chamar sua irmã Maria por ordem de Jesus, nós ouvimos a mesma afirmação. Maria se prostra aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E alguns dos judeus, eles se perguntaram quando viram Jesus: esse que abriu os olhos do cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Então nós notamos aqui um senso comum sobre o Deus que cura enfermos, mas não num Deus que ressuscita mortos. No ponto 3, a promessa da vida, nós vamos tratar neste ponto a ressurreição de Lázaro em si. Depois de receber Maria, movido de íntima compaixão, ao ver o sofrimento que a morte de Lázaro causou, Jesus ele pede para ir ao túmulo. E ao chegar ao túmulo, Jesus chora. Jesus ele agita-se em seu espírito ao ver Maria e os outros chorando. E ao chegar ao túmulo, ele não resiste. E o apóstolo João narra em seu evangelho que Deus, na pessoa de Jesus, chorou. Na presença dos enlutados, Cristo ordenou que a pedra que fechava o túmulo fosse retirada. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ele poderia ter rolado a pedra do túmulo, mas tirar a pedra é uma obra que os homens poderiam fazer. E Jesus ordenou que fosse feita, porque Jesus ele não nos exclui da participação em suas obras milagrosas. E em obediência à ordem de Cristo, o túmulo foi aberto. E Jesus agradeceu ao Pai, demonstrando aos discípulos e às pessoas que estavam ali que tudo o que ele fazia, ele dependia de Deus. Jesus agora chama Lázaro da sepultura e de uma maneira simples e maravilhosa ele diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus, porque os mortos eles só podem escutar a voz de Deus. Na segunda vinda de Cristo, narrada pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas aos Tessalonicenses, os mortos também ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Como João também afirma no capítulo 5, versículo 28, vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. A sinopse do tópico 2 afirma: o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem Jesus é. Agora, no último tópico da nossa lição, o tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Ponto 1. A ressurreição do corpo. A segunda parte desse primeiro ponto afirma: a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar diante
ou melhor dizendo, durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, ou seja, não um corpo glorioso, destinado à condenação eterna. Então, aqui no ponto 1, vai afirmar que Jesus ele realizou 3 ressurreições em seu ministério. Esses, porém, que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Já no capítulo 5 de João, como afirma a lição, Jesus ele declara nos versículos 28 e 29: Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Então Jesus explica no verso 29: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus declara que os mortos irão ressuscitar para a ressurreição da vida. Aqueles que creram no Senhor Jesus irão ressuscitar para nunca mais morrer. Mas não podemos deixar de apontar para a afirmação que a própria lição faz quando ela diz: todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Primeiramente, os salvos, os crentes, ressuscitarão para a ressurreição da vida. E depois, no juízo final, os ímpios ressuscitarão para a condenação. Paulo ele diz isso declarando: cada um, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo em sua vida, se referindo aos salvos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 23. Todos os mortos salvos ressuscitarão e serão transformados no arrebatamento da igreja, conforme o apóstolo afirma em 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo escreve: porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles, porém, que morreram sem salvação, eles vão ressuscitar, como já falamos, no juízo final, para a condenação eterna. Como nos afirma o texto de Apocalipse no capítulo 20, os versos de 11 a 15, que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E os livros foram abertos. Que livros são esses? O livro das obras, o livro do corpo e o livro da vida. E continuando o versículo 13, o mar deu os seus mortos. A morte e o inferno deu os mortos que neles havia. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, neste texto, os mortos eles ressuscitam para serem julgados no grande trono branco e serem lançados definitivamente no lago de fogo. O justo juiz, o nosso Deus, ele ressuscita os mortos para que, pela leitura dos livros, eles possam ter consciência, eles possam ter ciência de suas condenações. E o último livro a ser aberto, o livro da vida, atesta que só os que rejeitaram a Cristo não estão com o seu nome escrito ali. E por isso serão eternamente condenados. No ponto 2, da morte para a vida. A base bíblica para este ponto são os versos 25 e 26 do texto que nós estamos trabalhando. O verso 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está afirmando que ele é o motivo da nossa nova vida. Nós morremos para este mundo e agora temos uma nova vida em Cristo. E é isso que o batismo do salvo simboliza. E se o crente passar pela morte, vai ressuscitar. O versículo 26 continua: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
Nós só podemos crer em Jesus em vida. Por isso que ele diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não existe, irmãos, penitência para os mortos. Não existe salvação para os que já estão mortos sem Jesus. Não existe purgatório. A salvação é para os vivos. Jesus está falando aqui da segunda morte. Aquele que vive e crê em mim, esse não vai morrer. Ou seja, esse não vai passar pela segunda morte. Aquela que lança para o inferno, de onde o perdido jamais sairá. Foi Jesus que afirmou à igreja fiel de Esmina: olha, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, pior que morrer é morrer sem Jesus. E morrer sem Jesus é morrer duas vezes. E a segunda morte é ir para o inferno. Então, nesses dois versos que acabamos de ler, Jesus está afirmando: quem crê nele recebe uma nova vida. E se passar pela morte, Jesus vai ressuscitá-lo para nunca mais morrer. E é por isso que o crente encara a morte de uma maneira diferente. Olha o que a lição afirma sobre este assunto. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. A morte para o crente, ela não é o fim. A morte para o crente, ela é o começo da vida com Deus na eternidade. E o nosso último ponto vai falar sobre uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Hebreus 4:15 vai falar sobre isso. O texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus conhece o nosso sofrimento. Jesus, ele sofre conosco. No entanto, ele é o Deus vivo que pode nos socorrer em meio aos nossos sofrimentos. E como a lição declara, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele há de levantar do túmulo todos aqueles que lhe pertencem no dia do arrebatamento. Terminando esta lição, a sinopse do tópico 3 afirma: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. A nossa conclusão vai trazer um resumo do que esta lição tão profunda tratou a respeito da ressurreição. A conclusão, ela resume assim essa lição. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Chegamos ao fim deste assunto tão importante e inspirador. Agradeço por sua presença até aqui. Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.